Olá, olá meu filósofo estoico, meu estoico moderno. Seja muito bem-vindo, você que deseja aplicar a filosofia estoica ao teu dia a dia. Você está no local certo, neste canal maroto em que nós estamos trabalhando o Diário Estoico, que são reflexões diárias às 6h45 da manhã. E é uma introdução, tá bom? Eu não vou dizer que é um sabor estoico, porque não, porque aqui a gente trabalha a filosofia estoica de verdade, mas é uma aproximação diária e uma aplicação diária da filosofia estoica, essa que muita gente acha ser uma filosofia às vezes simples, às vezes básica, mas que carrega um embasamento muito forte e que muitas vezes, se você for seguir à risca o que a filosofia estoica te ensina, você não vai conseguir. Tá bom? Você não vai conseguir. Tem muita gente que só amputa ali a filosofia estoica e tenta seguir de maneira amputada ou de uma maneira equivocada, né? Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, né? Quando chega em pontos sensíveis, eu digo, tem gente que diz que estoicismo é esse daqui, mas não compreende esse negocinho bem aqui. Então, será se é estoico mesmo ou não? Então vamos, dia 19 de março, o título da nossa reflexão hoje é Sabedoria Atemporal. Então, Epiteto lá em Discursos diz o seguinte: pois há duas regras a manter de prontidão, que não há nada de bom, que não há nada bom ou mal fora da minha escolha racional, e que não devemos tentar conduzir os acontecimentos, mas segui-los. Então, isso daqui é frase que dá muito pano para manga, mas vamos ver aqui o que é a nossa reflexão, o que os nossos autores nos dizem neste dia de hoje. Antony de Mello foi um padre jesuíta indiano que viveu no século XX. Nascido em Mumbai, quando ela ainda estava sob domínio britânico, de Mello era um amálgama de diferentes culturas e diferentes perspectivas. Era uma junção, uma mistura, né? Oriente, Ocidente, tinha até formação como psicoterapeuta. É interessante quando vemos a sabedoria atemporal desenvolver-se através de escolas, épocas e ideias. Aqui está uma citação do livro de Antony de Mello, The Way to Love, o caminho para o amor, ou para amar, né? To love, que soa quase exatamente como Epiteto. Ele diz o seguinte, o de Mello: a causa de minha irritação não está nessa pessoa, mas em mim. Lembre-se, todo indivíduo tem uma escolha. É sempre você quem está no controle. A causa da irritação ou nossa noção de que algo é nocivo vem de nós, de nossos rótulos e expectativas. Podemos mudar esses rótulos com igual facilidade. Podemos mudar nossa prerrogativa e decidir aceitar e amar o que está acontecendo à nossa volta. E essa sabedoria foi repetida e descoberta de maneira independente em todos os séculos e todos os países desde o início dos tempos. Então, vamos desenvolver esse raciocínio e vamos problematizar algumas coisas. O Antony de Mello, esse padre jesuíta que teve essas várias formações, ele diz: a causa de minha irritação não está na pessoa, mas em mim mesmo. Ou seja, é um estado de espírito que é possível de ser alcançado, mas eu digo, algumas vezes pode ser desafiador, pode ser muito difícil você alcançar esse estado de espírito. Você caiu aqui no canal pela primeira vez, eu não me apresentei, né? Meu nome é Otton Sá e eu sou graduado em filosofia e também em psicologia. E muitas vezes as pessoas efetivamente sofrem
porque os seus afetos, porque as suas impressões estão equivocadas, as suas impressões estão erradas, as pessoas estão traumatizadas, então elas ficam na defensiva e qualquer coisa as atinge e qualquer comentário destrói a sua frágil autoestima. Muitas vezes isso acontece, efetivamente, de verdade. Então, quando você fica irritado com alguém, não necessariamente a irritação, a causa da irritação está na outra pessoa. A causa da irritação está dentro de você. Aqui, lógico, é uma fala de um padre jesuíta, né? E possivelmente esse padre jesuíta, ele tem um desenvolvimento espiritual muito grande, certo? A tradição cristã valoriza esse desenvolvimento interior, inclusive busca uma certa ataraxia, né? Também independente das circunstâncias. Então, nesse aspecto, o cristianismo ele parece muito com o estoicismo, né? Então, nenhuma circunstância pode me abalar. Eu preciso encontrar uma paz interior, independente das circunstâncias, porque eu encontro a paz, no caso do cristianismo, em Deus. No caso do estoicismo, eu encontro a paz quando eu entendo que tudo faz parte de uma ordem cósmica e que eu posso utilizar o meu princípio racional para ir em favor das situações e em favor dos acontecimentos. Compreender essa ordem é aceitar as circunstâncias, aceitar que eu não controlo tudo e aceitar que eu só posso ir junto com esse fluxo cósmico que tem uma ordem e que faz sentido. Por isso Epiteto diz o seguinte: há duas regras a manter de prontidão. Então vamos lá. Jordan Peterson, também que é psicólogo, ele tem um livrinho chamado 12 regras para a vida, né? Tá aqui o meu 12 regras para a vida. Jordan Peterson, 12 regras para a vida, que é um livro muito bom, alguns chamam de autoajuda premium, mas é um livro muito bom, eu gosto. Enquanto Jordan Peterson diz existem 12 regras, Epiteto diz existem duas regras que a gente precisa manter de prontidão. Que não há nada bom ou mal fora da minha escolha racional. Lembra? Então a circunstância, ela não é boa nem má. Aquilo que te acontece não é bom nem mal. Olha só. Vamos mais uma vez trabalhar esse conceito. Mais uma vez vamos relembrar esse entendimento. O que acontece fora de ti não é nem bom nem mal. É somente a vida acontecendo. É o cosmos desenrolando a sua história. Então não é bom nem mal. Então não existe nada bom ou mal fora da minha escolha racional. E que a gente não deve tentar conduzir os acontecimentos. Então, se você se desgasta tentando conduzir os acontecimentos, você efetivamente vai adoecer. Você tem que fazer o quê? Simplesmente seguir o fluxo, simplesmente seguir os acontecimentos. Somente isso. Né? Não se desgaste tentando controlar a vida, tentando controlar a política, tentando controlar o clima, tentando controlar o teu chefe. Não faça isso, tá bom? Porque isso vai te gerar um desgaste infrutífero. Um desgaste infrutífero. De ontem, como já dizia minha avó Filoca, de ontem para ontem, eu estava vendo ali uns vídeos sobre política, né, coisa que eu já não acompanho mais, porque me gera um desânimo sobre o Brasil, me gera um ceticismo sobre o Brasil, né, me gera uma tristeza
Mas eu caí. Comecei a olhar uns vídeos do cenário político e tudo mais e ver às vezes como as pessoas estão cegas, né? Como as pessoas estão burras, como as pessoas não conseguem ter um mínimo de raciocínio, um mínimo de lógica sobre alguns argumentos ali específicos, de algumas questões ideológicas, etc. E eu olhei aquilo ali e eu comecei a ficar chateado. Eu falei, cara, me dá logo um passamento, assim, o coração começa a bater mais rápido, né? Eu vou deixar simplesmente esse negócio de mão, vou deixar aqui de lado, vou deixar quieto, porque se eu continuar vendo isso daqui, eu simplesmente vou me adoecer. Por quê? Porque dá uma vontade de querer controlar o negócio, dá vontade de, eu quero ajustar tudo isso daqui e simplesmente não posso. Eu não posso mudar a realidade cognitiva do Brasil, dos brasileiros, do brasileiro médio. Eu não posso controlar como as pessoas interpretam de maneira apaixonada a política. Tem um famoso ditado que diz que sobre política, religião e futebol não se discute, né? E a gente vê cada vez mais um cenário apaixonado em que as pessoas são cegas. Elas escolhem levadas pelas suas paixões e não pelas suas razões. Então, você, como uma pessoa que está tentando aplicar um estoicismo, eu te incentivo. Tente avaliar racionalmente as circunstâncias, para poder você escolher bem, né? Falando aqui de política especificamente. Né? Mas esse assunto me atinge porque eu tenho vontade de controlar e eu sei que eu não posso controlar nada disso, né? E isso é um exemplo de sofrimento para mim. Não sei se para você para mim acaba sendo um exemplo de sofrimento. Então eu preciso me policiar para poder não gastar minha vida assistindo esse tipo de conteúdo, consumindo esse tipo de conteúdo. E você, me diz aí quais são os teus desafios. Tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Todos os dias às 6h45 da manhã nós temos uma reflexão estoica nova para você, para ajudar você a ter uma vida mais feliz. Beijinhos e até amanhã.